Deus abençoe você. Meditando nos Salmos 115, a gente vê a situação do mundo, né? Como está hoje, né? E como desde antigamente já havia a questão da idolatria, né? Não apenas com relação a ídolos de pau, de pedra, de metal, de gesso, mas também a questão da idolatria com relação a coisas e pessoas, né? Porque o ser humano, ele desde que saiu da presença de Deus, desde o jardim do Éden, então ele deixou lugar para outras coisas se colocarem no lugar que deveria ser apenas o de Deus, que é o tesouro do nosso coração, é onde Jesus deve estar, onde Deus deve estar em nós, é no nosso coração, como tesouro do nosso coração. É Ele que nos dá sentido para a nossa vida. É Ele que supre a necessidade da nossa alma. É Ele que nos traz a vida. Então, desde o momento em que o ser humano falhou lá atrás, né? Então, ele abriu a porta para o diabo, né? E para si mesmo, e o diabo, então, entrou. E nesses salmos, e por conta disso, a gente vê a destruição que há no mundo, né? Então, a gente vai ver um versículozinho aqui que faz a gente pensar nisso. Nesses Salmos 115. Ele não é um salmo grande, mas quando a gente medita direitinho, a gente vai pensando, né? O Espírito Santo, ele vai nos abrindo entendimento para a gente entender por que que o mundo tá assim. Por que que as pessoas, elas estão indo, a maioria está indo de mal a pior, né? A gente vê a destruição, a gente vê a violência, a gente vê a falta de amor ao próximo, a gente vê muitas atrocidades, né? E a gente fica pensando, meu Deus, como é que o ser humano pode chegar a esse ponto? Mas está chegando a esse ponto e vai piorar por conta do que aconteceu lá atrás. Mas, contudo, Deus, ele é bom, ele é misericordioso. E ele enviou o seu filho, o único filho, para mudar a situação, reverter a situação daqueles que de fato querem. Então, esse vídeo aqui, assim como todos os outros, tem como objetivo o quê? Trazer Deus de volta para o ser humano. O ser humano querer o Senhor. Porque se ele não querer, se ele não desejar Deus, como é que Deus vai se manifestar na vida dele? E isso acontece no espiritual. A gente não consegue enxergar com esses olhos aqui, físicos. Mas são apenas com os olhos da fé. A gente vê a Deus. Então, é com relação a isso, né, que a gente possa meditar hoje. Então, se você abrir na sua Bíblia, né, Salmos 115, o título é A Glória do Senhor e a Vaidade dos Ídolos. Então, ele começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Então, não, a glória não seja nossa, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, essa pessoa aqui, esse salmista aqui, ele já começa dizendo: meu Deus, não a nós, não para mim, que não venha de mim, eu não quero isso. Eu não quero exaltação, eu não quero glória, porque a glória tem que ser para o Senhor. Então, aqui já mostra, né, que quando o ser humano se exalta, é a vaidade, né? Aí vem orgulho, né?
prepotência, se acha melhor do que outros. Então, Deus ele não divide a sua glória com ninguém, porque a Ele tem que ser dada glória, louvor, adoração, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Mas isso tem que ser visto no nosso dia a dia. Então ele continua: por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque o Senhor é verdade. Então, por amor de ti, Senhor, o Senhor enviou o Senhor Jesus. A gente é entregue à morte todos os dias, por amor dele. A gente está aqui, não é para nós, é para ele, de fato. E porque senão a gente não estaria mais aqui. Mas que tudo seja para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Está escrito. Então, por amor da tua benignidade e da tua verdade, né? Ele é bom e é uma benignidade, é uma bondade que em algumas situações parece que aquilo dali não é algo bom, mas Deus vai converter aquilo dali em algo bom. Então, ele permite as situações, muitas vezes ele permite situações ruins, mas não é para o mal, é para o bem. Então, por isso, benignidade. Deus, ele vê diferente do homem. Enquanto o homem vê a aparência, Deus vê o interior, o coração, o que está acontecendo nos bastidores, porque ele é espírito. Essa é a questão. Ele é espírito. E o espírito está aqui. Mente, entendimento. Então, nós também temos o espírito. Então, é com esse espírito que a gente usa a fé. E é pela fé que a gente vê Deus. Amém? Então, com relação a isso, logo no versículo 2, dizem: por que dirão os gentios? Ele está dizendo, por que dirão os gentios? Onde está o seu Deus? Então, os gentios, que pode se dizer que são os incrédulos, né? Aqueles que não querem saber de Deus, digamos assim, né? Porque naquele tempo os gentios eram os povos não judeus, né? Não eram judeus, eram aqueles, como os incrédulos mesmo, hoje em dia, os incrédulos. Então eles dizem, onde está o seu Deus? Porque eles não veem. Eles não veem. Então, imagine também que esses gentios aqui são os pagãos. Claro, não creem em Deus. Então, eles creem em imagens, em coisas que pode se tocar, pode se ver, né? Então, por isso eles perguntam, onde está o seu Deus? Eu não estou vendo o seu Deus. Como é que você pode ser... que Deus pode te livrar das minhas mãos? Não foi isso que Nabucodonosor disse para Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá no tempo da Babilônia, quando eles se recusaram a se prostrar diante da estátua de ouro lá, que Nabucodonosor fez, mandou fazer, né? Se prostrar diante dele também, né? Porque ele sabe que é a vaidade, né? E a mania de grandeza. Então, eles se recusaram ali. Não vou. A gente só serve a um Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. E Nabucodonosor disse isso. Ah, não vai não? Então vão ser lançados na fornalha 7 vezes mais ardente. Ele falou, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Né? Então, por quê? Porque ele não estava vendo nada. Ele não via o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego e de Daniel. Ele não via. Mas o que aconteceu depois? Você sabe o que aconteceu depois. Por conta da fé deles em confiar que Deus os livraria de alguma maneira, ou que se não livrasse, eles estariam
em paz também, mas eles confiaram em Deus. Imagine você numa situação dessa, que você está prestes a morrer e você tem duas escolhas: ou você se prostra diante de algo que você está vendo, ou você simplesmente confia naquele que você não vê, mas que você tem a certeza que é vivo. Então, olha só, eles estavam vendo a estátua de ouro, mas aquela estátua não tinha poder nenhum para destruí-los, nem para abençoá-los. Mas eles tinham Deus que eles não estavam vendo ali do lado deles para livrá-los, mas eles sabiam dentro deles que aquele Deus é o real, é o verdadeiro, é aquele que tem vida, que está vivo e que pode livrá-los daquela situação. Então, eles creram no invisível. Mas para você ver, a confiança era tão grande que olha só o que aconteceu. Eles foram para a fornalha. Deus permitiu eles entrarem na fornalha. Mas lá dentro houve um milagre. Eles se tornaram, como é que se diz assim? Não imutáveis. Eles se tornaram... a chama não conseguiu tocar nem um fio de cabelo deles. Eles se tornaram imunes ao fogo. Por quê? Porque fogo não queima fogo. Então, o próprio Deus estava ali. Deus é fogo consumidor. O Espírito Santo é fogo. Então, eles foram livres daquela situação. Porque o fogo da fé, o fogo da certeza, o fogo do Espírito Santo ardeu dentro deles. E assim acontece hoje em dia com quem crê. Então, as situações mudam. Não é mais uma fornalha com fogo ardente 7 vezes. Mas às vezes é uma situação no seu trabalho. Às vezes é uma situação na sua família, com seu familiar problemático, que está nas drogas, que está em algum tipo de vício. Às vezes é no seu casamento, no seu marido ou sua esposa, que tem agido de uma forma estranha. Às vezes é com seu filho, que tem te desobedecido, que tem se rebelado contra você. Ou na sua saúde, esse câncer, essa doença que os médicos já falaram que é incurável, ou que você vai gastar muito, que você vai permanecer assim durante muito tempo, e que vai deixar sequelas, e que a sua vida não será mais a mesma, você não vai poder fazer isso ou aquilo mais, porque não tem mais solução, é só regredir. É assim. As fornalhas aparecem de diversas formas, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele é imutável. Então, aquele Deus que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha e que Nabucodonosor conseguiu enxergá-lo, e ele disse: eu vejo um quarto homem. Eu mandei para a fornalha 3, mas eu vejo 4. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, um homem pagão reconheceu a divindade que estava ali para livrar aqueles homens de fé. E ali ele creu, decretou, fez um decreto ali para que ninguém blasfemasse contra o Deus deles. O Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo. Então, esse mesmo Deus imutável, o Deus da Bíblia, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo
para morrer e ressuscitar, e que está vivo à direita do Pai e está com todos aqueles que creem nele e que recebem o penhor do Espírito Santo dentro de si, para se tornarem também uma fornalha de fogo que arde por Deus. A Ele, ao nome dele, dá glória. Mesmo que venham gentios incrédulos perseguir, perguntando: onde está o seu Deus? Eu não estou vendo ele. Eu vou matar você. Eu vou destruir você. Eu não estou vendo o seu Deus. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que não vem livrar você? Não foi isso que disseram para Jesus na cruz? O outro ladrão que se perdeu diz: se és mesmo filho de Deus, desce daqui e salva nós. Não foi isso que o diabo veio falar para Jesus no deserto, para tentá-lo? Se és filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Cadê o seu Deus? Como se ele estivesse dizendo assim: cadê o seu Deus? Cadê? Cadê? Então eles querem que a gente mostre. Eles querem que a gente mostre fisicamente para eles verem alguma coisa. Porque muitos querem mais o quê? Só ver. Só que é com os olhos físicos. E esses olhos físicos aqui não veem muita coisa. Eles não veem o espiritual. É Deus quem vê. Salvo situações em que a pessoa, né, vê coisas aí, já tá com uma situação espiritual precisando de ajuda. Mas eles querem que a pessoa mostre da forma deles, que eles querem ver o Deus que a gente serve. Mas Deus, ele se mostra de uma forma muito mais gloriosa e da forma dele, né? Então, ele se mostra quando a pessoa usa a fé e ele responde com uma situação resolvida. Quando se usa a fé nele, primeiro a gente tem que crer para depois ver. É isso. Então, a gente primeiro crê no invisível e depois a gente vê a materialização do poder de Deus em nós. Então, é isso que tem que acontecer. E não o contrário, né? Então, o diabo, ele tenta levar a gente a primeiro ver para depois crer. Então, assim não dá. Então, ele continua dizendo aqui: mas o nosso Deus está nos céus. Então, a gente responde: nosso Deus está nos céus. E ele fez tudo o que lhe agradou. Ele está no terceiro céu. Mas ele também está aqui, dentro daqueles que o recebem. Então, no versículo 4 diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então, o salmista falando. Os ídolos deles, para quem não sabe, é prata e ouro, ou seja, coisas. Coisas e também pessoas. Mas nesse caso, ele está falando aqui, coisas. Obra das mãos dos homens. E o que é a obra das mãos dos homens? A gente vê que muitos têm imagens, né? Idolatram imagens de gesso, de metal, de madeira, esse tipo de coisa. Então, aí ele vai falando: tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas eles não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam.
nem som algum sai da sua garganta. Ou seja, eles têm a imagem de um homem, de uma pessoa. Eles têm o que a gente tem, porque a mão do próprio homem fez eles. Quer dizer, o homem criando a sua imagem e semelhança. Só que o homem não tem poder para isso. Quem tem é Deus. Então, o homem cria uma escultura, uma estátua, mas o homem não tem poder para colocar vida nela. Aí é que tá. Então, continua sendo um pedaço de pau, de pedra, de metal, de gesso, sem vida alguma. Porque quem tem poder para colocar vida é Deus. Então, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e colocou nele o fôlego de vida. Esse fôlego pelo Espírito Santo dele. E deu ainda alma para o homem, para ele não ser igual a todos os outros. A alma é quem realmente somos. Então, ele deu vida. Coisa que o homem não pode fazer. Então, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, ele está dizendo, olha, o ser humano fez isso daí. Então, que o ser humano que fez isso daí se tornem semelhantes à obra deles, que não tem vida, estão mortos, cegos, surdos, mudos. Não andam, não cheiram, não apalpam, não pensam, não fazem nada. Então, para você ver a situação espiritual que o ser humano, quando idolatra alguma coisa ou alguém, se torna. A situação é que essa pessoa, ela regride. Deus deu tudo para ela. Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, Deus deu capacidade, Deus deu talento, Deus deu um monte de coisa. Mas o ser humano, quando ele está idolatrando alguma coisa ou alguém, ele regride. Eu acho que ele fica abaixo até de um animal. Porque ele passa a não pensar. Ele passa a não ter entendimento das coisas. Ele fica cego. Ou seja, é uma pessoa que está presa a uma idolatria. Isso não é apenas de coisas assim, como status, né? Aquela coisa que a gente vê nas religiões. Mas quando uma pessoa, ela tá tão obcecada por alguém que ela se esquece dela mesma, ela se esquece da família, ela se esquece do emprego, ela deixa tudo por aquela pessoa. Então, ela faz tudo por uma pessoa. Ela quer aquela pessoa, ela quer casar com aquela pessoa. Então, ela vai e passa por pau, pedra, tudo pra ficar com aquela pessoa. E, geralmente, qual é o final disso? A pessoa não quer saber dela. Deixa ela e ela fica transtornada, muitas entram em depressão, se matam. É isso daí, quando a pessoa se mata, quando fica com crise de ansiedade, sei lá, esse monte de coisa. Então é por quê? Porque o tesouro do coração dessa pessoa era aquela outra pessoa. Ou se a pessoa perde o emprego, ou perde uma empresa, né? A pessoa passou a vida inteira trabalhando para construir uma empresa e deu sangue por aquela empresa, sacrificou tudo, sacrificou até família, sacrificou ele mesmo por aquela empresa, por aquele trabalho. Então ele deu sangue, e sangue é vida. Então ele deu a alma, a vida dele por aquela coisa que é perecível. Então, se aquela coisa desmoronar, ele desmorona junto. Então, o tesouro do coração dele era aquela coisa.
Então, isso é idolatria. É a pessoa crer naquilo que está vendo, em vez de crer no único que pode dar vida a ela, que pode dar satisfação, plenitude, paz, que é Deus. Então, a maioria exclui Deus, coloca coisas e pessoas, vai desmoronar junto com as coisas e pessoas. Então, por isso que ele diz nesse versículo 8, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, a confiança da pessoa tá na coisa, na pessoa, seja lá no que for. Então, se ela confia, ela se lança. Quando um filho confia no pai e o pai chama ele para pular de um degrau alto e diz: vem filho, eu te seguro. Então o filho se lança, é porque ele confiou no pai. Ele confiou que o pai ia segurar ele, que ele não ia se esborrachar no chão. Então, essa é a confiança. Quando a pessoa se lança em algo, em alguma situação, na vida de alguém, né? Ela se lança nas drogas, ela se lança nos vícios, ela se lança no adultério, ela se lança na prostituição, ela se lança num namoro arriscado, ela se lança num empreendimento duvidoso, por conta de dinheiro, porque ela quer mais, ela faz um investimento que não deveria, porque ela quer mais, ela quer crescer mais, ela quer ficar mais rica. Então ela prioriza o quê? O dinheiro. Ela prioriza, todo o tempo dela vai ser para aquilo dali, porque ela quer mais, o ser humano sempre quer mais. Então a vaidade dos ídolos. Então confiam nisso daí, a vida deles está nisso daí. Então, querem status, querem sucesso, redes sociais, querem aparecer, querem curtidas, querem comentários. Então, se empenham, né? Mudam até de rosto, de corpo, de tudo, para o quê? Para aparecer, para mostrar para a sociedade alguma coisa que, no fim de tudo, é mentira, é engano, é aflição de espírito, como Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, mesmo falou. Então, muita coisa acontece, né? E isso acarreta na destruição do ser humano. E o pior, essa destruição, não é apenas a morte física, mas é a morte espiritual. É a morte da alma. É o ser humano que perde a alma. Em vez de ir morar na eternidade com Deus, não, vai morar na eternidade no inferno. É uma questão de vida ou morte eterna. Então a gente decide em vida para onde a gente vai. Porque tá acontecendo aqui. A eternidade começa aqui. Então se o ser humano ele tá servindo ao mundo, a si, então indiretamente ele tá servindo ao diabo. Porque é o mal. O bem é Deus, o mal é o diabo. E o ser humano escolheu conhecer isso lá no Jardim do Éden. Ele tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele quis ser como Deus. Quando a serpente disse, não, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E Deus não falou, não quis falar isso. Porque Deus não quer que você seja como ele. Ou seja, o diabo veio já com engano. Quem é que pode ser como Deus? Quem é que pode ser? Quem é que Deus divide a glória dele com alguém? Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, o diabo ele já veio, porque ele queria ser Deus e ele foi expulso do céu por conta disso. Então ele lançou a mesma teia que ele caiu. E o ser humano caiu junto. E é por isso que o mundo tá assim. A gente tá numa batalha espiritual até a volta do nosso Senhor, até o juízo final. E vai ser guerra. Então, o que é que importa? É o emprego? É a saúde física? É o casamento? É o filho?
são coisas que estão em segundo. Porque em primeiro, quem é? É a nossa salvação, né? É a nossa alma nas mãos de Jesus. Então, o Senhor tem que ser o nosso tesouro. Amém? Então, aqui, aí ele começa a dizer, Israel, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e escudo. Confia. Em vez de confiar nessas coisas que não tem vida, que não tem nada, que não pode fazer nada por você, diga que é que essas coisas que não tem vida pode fazer por você. Eles têm mão, mas não conseguem te ajudar. Eles têm olhos, mas não conseguem te livrar do acidente, do engano que tem lá na frente. Eles têm ouvidos, mas não conseguem te aconselhar. Não conseguem te dar uma palavra de ânimo, de força. Eles têm pés, mas não correm quando você pede socorro. Eles não vão até você para te livrar, para te ajudar em alguma coisa, porque eles não têm vida. Eles não têm entendimento. Mas Deus tem. Então confia no Senhor, Ele é o teu auxílio, é o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Você teme ao Senhor, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, esse é o versículo que eu falei no começo, que os céus são os céus de Deus, a habitação do Senhor. Mas a terra deu aos filhos dos homens. E por conta de ter dado aos filhos dos homens, é que o homem falhou e deu ela de mão beijada pro diabo. Aí pronto, você quer saber por que o mundo tá assim? Por conta disso. Porque o diabo tá solto aí, deitando, enrolando, embora ele não faça tudo que ele queira, porque Deus não permite. Mas para você ver, né? Porque ele recebeu uma autoridade dada a ele pelo ser humano para entrar e destruir, roubar, matar e destruir. Então aí você vê gente matando o outro, você vê roubos, você vê destruição com guerras, com tudo, e vai piorar. Por quê? Porque já tá acabando, o tempo tá se esgotando, o tempo tá acabando, Jesus ele tá às portas e o diabo sabe disso. Então ele vai querer o que? Destruir mesmo. Mas maior nosso Senhor, né? Sejamos com Ele. Ele é conosco, mas e nós? Somos com Ele? Quando mostramos que somos com Ele? Quando confiamos, quando usamos a nossa fé nas situações, no dia de todo dia. Ou seja, a gente usar a nossa fé todo dia. Todo dia, todo dia. Amém? Então, os mortos, aí vem um versículo bem importante. Os mortos não louvam ao Senhor, nem aos que descem ao silêncio. Então, ele fala de dois tipos de mortos aqui. Ele não falou que os mortos não louvam? Aí depois ele diz, nem os que descem ao silêncio. Aqueles que descem ao silêncio é os que descem à sepultura. É aqueles que descem ao cemitério, morrem de fato. Mas ele fala de mortos em primeiro lugar. Por que ele falaria duas coisas se fosse a mesma coisa? Não bastaria falar os mortos? Não, ele fala também aos que descem ao silêncio. Então, esse primeiro morto aqui são mortos espirituais, mortos que estão vivos, mortos que estão vivendo, mas estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque estão crendo, estão confiando naquilo que é morto, naquilo que não tem nada para dar. Então, estão crendo em entidades, estão crendo em esculturas, estão crendo em ídolos de estátuas, estão crendo em coisas dessa terra. Pronto, estão crendo nisso daí. Estão crendo naquilo que não pode ajudá-los. Então,
Mortos espirituais e mortos físicos não louvam ao Senhor. Ou seja, se não louvam ao Senhor, se eles não louvam ao Senhor, então eles não têm vida. Tá? Já tá falando os mortos. Então, quem não louva ao Senhor está morto. Quem não crê em Deus está morto. Quem não engrandece o nome do Senhor está morto. Olha só. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Então comece a louvar o Senhor. Então esse vídeo é uma oportunidade para você começar a louvar o nome do Senhor com a sua vida. Não é apenas em palavras, mas em atitudes. Então que isso sirva para todos nós, a gente louvar o Senhor nas nossas atitudes. Amém? Então, receba o Senhor Jesus na sua vida, porque é impossível a gente ir até Deus sem a intercessão do nosso Senhor Jesus, porque Ele recebeu autoridade para isso, para nos dar capacidade, livre acesso ao trono de Deus. Então, Ele é o intermediário entre Deus e os homens, é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, busque. Chame a Ele, busque a Jesus, se entregue para Jesus, entregue a sua vida, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo para Jesus. Ele é digno disso, porque Ele entregou tudo dele por você, por todos nós. E Ele ainda te batiza com o Espírito Santo. Ele ainda quer fazer morada aí dentro. Porque quando você entrega tudo que você tem, então Ele te dá o maior tesouro que existe, a nossa salvação, o Espírito Santo. Então Ele te dá vida e você passa a louvar ao Senhor, porque você tem vida. É isso. Gente, a vida muda. Você pode ter certeza, sua vida muda. Você deixa de sofrer por conta das coisas dessa terra. Quer dizer que não vai ter lutas? Não, vai ter lutas. Mas dentro de você tem paz. Por quê? Porque o príncipe da paz está habitando dentro de você. Essa é a questão. Você se torna a própria igreja, você se torna a habitação, a casa de Deus. Isso quer dizer que você vai deixar de ir para a igreja só por causa disso? Não, a gente precisa de ir à igreja. A gente precisa, por quê? Porque é lá que a gente ouve a palavra, é lá que a gente recebe disciplina, que vem do céu. Por mais que outros que estão lá também não tenham disciplina, problema. Eu vou lá cuidar da minha vida. Eu vou lá cuidar da minha salvação. Não vou ficar olhando para os outros, não vou ficar olhando os erros dos outros. Eu não vou ficar me importando com quem está fazendo a obra de errado. É Ele, Deus. É a pessoa em Deus. Ela não está lá? Deus está vendo? Pronto, acabou. Faça a sua parte, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte, porque a salvação é individual e a gente precisa cuidar, cada um da sua. Então, não deixe de ir para a igreja, porque fulaninho fez isso, porque o pastor fulano de tal fez isso, fez aquilo. Problema. Ore por ele. Ore por ele. Coloque o nome dele no azeite, sei lá. Ore por ele. Faça um propósito por ele. Ame a ele. Porque Jesus é amor. Deus é amor. Abençoe todos. Abençoe. Deus abençoe ele. E que ele possa se reerguer, que ele possa amadurecer na fé, reconhecer seus erros, porque eu também sou falha. Quantas vezes eu não reconheci algo e paguei o preço por isso? Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu falhei em palavras, em pensamentos, em atitudes? Quantas? Porque eu sou falha. Hoje mesmo eu já falhei. Todo dia a gente falha. Todo dia a gente falha, homem. Eu devo ter falhado em alguma coisa, com certeza. Eu falhei mesmo. Mas aí quando a gente reconhece, quando a gente pensa, reflete, eita meu Deus, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer aquilo, me perdoe, Senhor, tem misericórdia de mim. Então aí a gente vai o quê? Confiando no Senhor, a gente vai colocando nossa vida diante do Senhor e Ele vai restaurando todo dia, todo dia, todo dia, a gente vai crescendo nele. Então, que essa palavra tenha abençoado a sua vida, amém? Que
o Espírito Santo possa habitar aí dentro. E se ele já está aí, que ele permaneça até o fim. Em nome do Senhor Jesus, para estarmos prontos para a eternidade. Estamos aqui vivendo uma preparação para a gente morar com Deus eternamente, em espírito e em verdade, com o corpo glorificado como o de Jesus e estarmos na casa do Pai eternamente. É isso que mais desejamos. Amém? Que essa terra vai pegar fogo e não está longe disso. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.